Life After Life, de Raymond A. Moody, é uma obra seminal publicada em 1975 que introduziu o conceito moderno das experiências de quase-morte ao público. O livro é baseado em relatos de pessoas que passaram estados próximos da morte e voltou à vida, oferecendo uma perspectiva sobre o que pode acontecer após a morte. As principais ideias e temas do livro incluem experiências comuns em momentos de quase-morte. Moody descreve padrões recorrentes nos relatos das EQMs, como sensação de paz e ausência de dor, experiência extracorpórea, a sensação de estar fora do próprio corpo, observando a cena do alto, passagem por um túnel escuro em direção à luz, encontro com seres de luz ou entidades espirituais, revisão da vida, uma espécie de filme mental que recapitula os momentos significativos da vida do indivíduo. Chegada a uma barreira ou limite que marca o ponto sem retorno. Interpretação espiritual versus científica. Moody não afirma categoricamente que essas experiências provam a vida após a morte, mas considera que elas sugerem fortemente a possibilidade de continuidade da consciência além do corpo físico. Impacto nas pessoas que vivenciam EQMs. Ele observa que essas experiências frequentemente levam a transformações profundas nos indivíduos, como maior valorização da vida, diminuição do medo da morte, aumento da espiritualidade e mais compaixão. Perspectiva de universos culturais. O autor também discute como essas experiências aparecem em diferentes culturas e épocas, sugerindo que o fenômeno transcende fronteiras religiosas e culturais. Importância do relato pessoal. Moody baseia seu trabalho em entrevistas e testemunhos de pacientes, colocando a experiência subjetiva como um elemento crucial para o estudo. O livro é considerado um marco no estudo das EQMs e continua a ser influente tanto no campo da espiritualidade quanto no da psicologia e neurociência. Quando Raymond A. Moody publicou Life After Life em 1975, ele introduziu o termo experiência de quase-morte e sistematizou relatos que até então eram tratados de forma dispersa. O contexto científico e filosófico da época era marcado por debates sobre consciência, espiritualidade e os limites da ciência em explicar fenômenos subjetivos e transcendentais. Vejamos o panorama. Contexto científico. 1. Neurociência e psicologia. Na década de 1970, a neurociência estava em expansão, mas ainda havia muito a se compreender sobre a consciência. A ideia de que a consciência poderia existir independentemente do cérebro era altamente controversa. Psicólogos exploravam estados alterados de consciência, influenciados por estudos sobre meditação e hipnose e experiências psicodélicas. Pesquisas sobre a morte clínica estavam ganhando espaço, especialmente com o desenvolvimento de tecnologias de reanimação, que aumentavam os relatos de pessoas que voltavam após episódios críticos. 2. Medicina e relatos de pacientes. Avanços como o desfibrilador e a ressuscitação cardiopulmonar permitiram salvar mais pacientes em situações de parada cardíaca, aumentando os relatos de experiências próximas à morte. No entanto, essas experiências eram frequentemente desconsideradas como alucinações ou efeitos da privação de oxigênio no cérebro. 3. Parapsicologia. A parapsicologia, embora marginalizada, investigava fenômenos como telepatia, experiências extracorpóreas e percepção extrasensorial, temas que tangenciavam o interesse de Moody. Contexto filosófico. 1. Fenomenologia da consciência. Filósofos como Edmund Husserl e Martin Heidegger haviam influenciado o pensamento sobre a experiência subjetiva e a natureza da existência. O estudo das EQMs encaixava-se na tentativa de compreender a experiência vivida e o que poderia estar além da realidade física. 2. Existencialismo. Correntes como o existencialismo, lideradas por Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, questionavam o significado da vida e da morte, enfatizando a individualidade da experiência. Embora essas abordagens fossem mais ateístas, elas criaram um terreno fértil para debates sobre a morte como parte central da condição humana. 3. Dualismo mente-corpo. A visão dualista cartesiana, de René Descartes, que separava mente e corpo, ainda influenciava debates filosóficos e científicos sobre a consciência. Moody, ao abordar as EQMs, revivia esse debate ao sugerir que a mente poderia transcender o corpo. 4. Espiritualidade e religiões. Embora não diretamente filosóficas, muitas tradições espirituais e religiosas discutiam conceitos de pós-vida, alma e continuidade da consciência.
Moody contribuiu para reavivar esse interesse em um contexto secular. O impacto do livro no cenário da época. Moody trouxe para o mainstream um tema que até então era marginalizado ou considerado exclusivamente espiritual. Ele ofereceu uma ponte entre ciência e espiritualidade, lançando as bases para que o tema das EQMs fosse tratado com maior seriedade. O livro despertou debates em diversas áreas. Materialismo científico. A predominância do materialismo, a visão de que a mente é apenas produto do cérebro, foi desafiada pelos relatos apresentados por Moody. Humanismo secular. Para muitos, as EQMs representavam uma oportunidade de compreender a morte sem recorrer a dogmas religiosos, mas ainda com um significado espiritual. Moody abriu espaço para novos estudos, mas também enfrentou ceticismo por parte de cientistas e filósofos que viam as EQMs como efeitos bioquímicos ou psicológicos e não como evidências de uma continuidade após a morte. A obra Life After Life, de Raymond A. Moody, recebeu tanto elogios quanto críticas, além de inspirar debates acadêmicos, espirituais e científicos. Por ser pioneira no estudo das experiências de quase morte, EQMs, a obra abriu um campo de investigação, mas também foi alvo de ceticismo e escrutínio. Abaixo estão as principais críticas e acréscimos ao trabalho de Moody. Críticas à obra. 1. Falta de rigor científico. Moody foi criticado por sua abordagem anecdótica. Ele baseou suas conclusões em relatos pessoais sem usar métodos científicos rigorosos, como controles experimentais ou análises estatísticas. Céticos argumentaram que suas entrevistas careciam de verificação objetiva e podiam ser influenciadas pelo viés de confirmação. 2. Interpretação espiritual tendenciosa. Apesar de afirmar que não pretendia provar a vida após a morte, muitos críticos viram na obra uma inclinação para interpretações espiritualistas. Cientistas materialistas sugeriram que as EQMs podem ser explicadas por fatores neurobiológicos, como alucinações induzidas pela falta de oxigênio ou pela liberação de neurotransmissores. Número 3. Desconsideração de explicações alternativas. Psicólogos apontaram que as EQMs poderiam ser fenômenos psicológicos ou culturais, influenciados por crenças pré-existentes e narrativas religiosas. Alguns médicos argumentaram que efeitos farmacológicos de medicamentos administrados durante a reanimação poderiam explicar os fenômenos descritos. 4. Generalização dos relatos. Moody usou um número limitado de casos e os apresentou como universais, sem considerar variações significativas entre culturas, religiões e indivíduos. Acréscimos e avanços posteriores. 1. Estudos mais rigorosos e empíricos. Após Moody, pesquisas mais sistemáticas foram conduzidas, como o projeto AWARE, Awareness During Resuscitation, liderado por Sam Parnia. Esse estudo usou métodos científicos para examinar a consciência em pacientes durante a parada cardíaca, incluindo o uso de marcadores visuais e auditivos para verificar relatos extracorpóreos. Esses estudos trouxeram maior validade científica ao campo, embora muitos resultados permaneçam inconclusivos. 2. Conexões com neurociência. Pesquisas posteriores conectaram as EQMs a fenômenos cerebrais, como atividade neural residual após a morte clínica, padrões específicos de ondas cerebrais, como os picos de ondas gama documentados em estados próximos à morte, efeitos do sistema límbico, responsável por memórias e emoções. 3. Exploração do viés cultural. Estudos transculturais mostraram que as EQMs variam dependendo do contexto religioso e cultural. Por exemplo, relatos no Ocidente frequentemente incluem visões de túnel e seres de luz. Em culturas asiáticas, as EQMs podem envolver figuras religiosas locais ou cenários associados ao renascimento, como o rio Sansara. Isso sugeriu que parte das EQMs pode estar enraizada em construções culturais e psicológicas. 4. Reconhecimento das transformações pós-EQM. Pesquisas subsequentes confirmaram que pessoas que passam por EQMs frequentemente relatam mudanças profundas, como redução do medo da morte, maior altruísmo e espiritualidade, percepção de um propósito maior na vida. 5. Debates filosóficos e éticos. A obra reavivou debates filosóficos sobre a natureza da consciência e o significado da morte. Também influenciou discussões em cuidados paliativos, levando profissionais da saúde a considerar a importância das experiências subjetivas de pacientes próximos da morte. Impacto duradouro.
Apesar das críticas, Life After Life colocou as EQMs na pauta científica e pública, inspirando novas linhas de pesquisa. O campo hoje é mais multidisciplinar e rigoroso, mas o legado de Moody permanece como uma contribuição fundamental para a discussão sobre a natureza da morte e da consciência. Mesmo com explicações científicas avançadas, o mistério das EQMs ainda instiga tanto cientistas quanto filósofos e espiritualistas. Atualmente, as experiências de quase-morte, EQMs, são estudadas por várias disciplinas científicas, cada uma trazendo uma perspectiva distinta. Apesar de ainda serem controversas, o progresso em áreas como neurociência, cardiologia e física quântica, entre outras, tem ampliado a compreensão sobre essas experiências. Vamos explorar os principais campos de estudo e o estágio atual da análise neurocientífica. Ramos da ciência que estudam as EQ. Neurociência. A neurociência é o principal campo de estudo das EQMs e tenta explicar o fenômeno como resultado de processos cerebrais. As pesquisas atuais focam em hipóxia e anóxia. Condições de privação de oxigênio no cérebro durante paradas cardíacas podem causar alterações na percepção e consciência. Atividade cerebral em estados críticos. Estudos recentes detectaram picos de atividade cerebral em pacientes no momento próximo da morte clínica. Isso sugere que o cérebro pode produzir padrões hiperconscientes pouco antes de cessar suas funções. Modelos neurofisiológicos. Pesquisadores investigam como neurotransmissores, como serotonina e glutamato, podem estar envolvidos na sensação de paz, luz intensa e visões durante as EQMs. Consciência como fenômeno emergente. Existe um debate sobre se a consciência é apenas produto do cérebro ou se pode ter alguma forma de independência. 2. Cardiologia e medicina intensiva. Os avanços nas técnicas de ressuscitação, como reanimação cardiopulmonar, trouxeram mais relatos de EQMs. Estudos clínicos, como os conduzidos pelo projeto AWARE, Awareness During Resuscitation, de Sam Parnia, investigam relatos de consciência durante a morte clínica e tentam correlacionar experiências subjetivas com dados fisiológicos. 3. Física quântica e ciência da consciência. Algumas abordagens especulativas, como a de Roger Penrose e Stuart Hameroff, sugerem que a consciência poderia estar ligada a processos quânticos nos microtúbulos das células cerebrais. Embora controverso, esse modelo tenta explicar a possibilidade de que a consciência persista de alguma forma após a morte cerebral. 4. Psiquiatria e psicologia cognitiva. Esses campos exploram os efeitos psicológicos das EQMs, incluindo as transformações que ocorrem nas crenças, valores e comportamentos dos indivíduos que passaram por essas experiências. Pesquisas também tentam diferenciar as EQMs de alucinações, sonhos lúcidos ou estados dissociativos. 5. Antropologia e sociologia. As EQM são analisadas em contextos culturais e históricos, estudando como diferentes sociedades interpretam e integram essas experiências em suas visões de mundo. 6. Ética médica e cuidados paliativos. Relatos de EQMs têm impacto na forma como pacientes terminais e médicos encaram a morte, levando a debates sobre ética e espiritualidade nos cuidados de fim de vida. Estágio atual da neurociência no estudo das EQMs. A neurociência está em um estágio intermediário de análise das EQMs. Algumas conclusões já foram alcançadas, mas muitas questões permanecem em aberto. Os avanços recentes incluem estudos com EEG, eventos. Experimentos documentaram breves períodos de alta atividade cerebral em estados próximos à morte, indicando que o cérebro pode gerar experiências vívidas nesses momentos. Imagem cerebral funcional. Técnicas como fMRI ajudam a mapear as áreas do cérebro associadas a relatos de EQM, sugerindo que regiões ligadas à memória, emoção e visão podem ser ativadas durante essas experiências. Exploração dos estados alterados de consciência. Pesquisas compararam EQMs com estados induzidos por psicodélicos, como DMT, dimetiltriptamina, que também produzem sensações de união cósmica e visões intensas, indicando possíveis paralelos neurobiológicos. Questões pendentes. A neurociência ainda não consegue explicar plenamente fenômenos como a revisão da vida, ou relatos de percepção precisa do ambiente externo, como descrições de procedimentos médicos durante a morte clínica. O desafio de integrar relatos subjetivos com dados objetivos neurobiológicos continua sendo um grande obstáculo. Desafios e perspectivas futuras. 1. Interdisciplinaridade.
A integração entre neurociência, física, psicologia e filosofia será essencial para avançar na compreensão das EQMs. 2. Estudos longitudinais. Mais estudos com pacientes sobreviventes de paradas cardíacas são necessários para validar padrões comuns nas EQMs. 3. Conceitos filosóficos. Questões como o que é consciência e pode ela existir além do cérebro permanecem abertos, unindo ciência e filosofia em debates fundamentais. Embora a neurociência avance rapidamente, as EQMs continuam a desafiar nossos modelos científicos e filosóficos, ocupando um espaço liminar entre ciência, espiritualidade e mistério.